pessoal, bem-vindos a mais um podcast Trabalho e Previdência. Hoje nós iremos dar dicas, na verdade, de como você pode escolher um advogado trabalhista para o seu processo. Sim, é um momento complicado e que demanda certa atenção, porque tem que ter certeza que o advogado domina a área trabalhista, né? Exatamente. E falar também, na verdade, na hora que as pessoas vão procurar um advogado trabalhista, elas têm que se atentar para os detalhes da experiência do advogado, da especialidade, se o advogado atua somente no direito trabalhista. Sim, principalmente porque a área trabalhista ela é diferente um pouco das demais áreas, mas permite a aplicação subsidiária, né, da lei comum naquilo que não foi incompatível. Mas hoje em dia, com toda essa tecnologia, todas essas informações que temos, é bem simples descobrir se o advogado é especializado ou se ele trabalha há muito tempo na área trabalhista. Basta que se faça uma busca no Google e aí vai aparecer o nome do advogado. Em quantos processos ele atua. Sim, e principalmente na quantidade de processos que ele tem em determinado tribunal. Aí vai estar na informação 1000 processos no Tribunal Regional do Trabalho da tal região. Né? Se, por exemplo, não tiver essa informação, certamente ele não é especializado na área trabalhista. Exato. E a importância de contratar um advogado que é especializado no direito trabalhista é porque, no âmbito do direito do trabalho, há muitas especificidades, como, por exemplo, prazos são diferentes, os tipos de recursos são diferentes. E, principalmente, a questão de ônus da prova, a questão da rotina laboral, porque, veja bem, normalmente a pessoa precisa de um advogado trabalhista porque ele não recebeu o acerto, ou porque ele foi demitido quando ele detinha estabilidade, ou, por exemplo, ele não recebeu a hora extra corretamente. Esses temas, querendo ou não, demandam um conhecimento específico por parte do advogado. Sim, claro. Um advogado generalista, ele não vai ter facilidade, vamos dizer assim, não vai identificar facilmente. E aí entra aquele detalhe, se porventura no processo não for alegado ou se for alegado algum direito de forma equivocada, vai haver a perca e, consequentemente, o prejuízo. Exatamente. E Flávio, inicialmente, como que as tarefas, como que é um trabalho de um advogado trabalhista? Pois bem, o advogado trabalhista, no primeiro momento, ele vai fazer uma triagem, né? Ele vai conversar com o reclamante, no caso o empregado ou o empregador, e dali ele vai dizer se é viável ou não uma demanda trabalhista. Sendo viável, normalmente se faz uma entrevista, essa entrevista detalhada. Além de colher os dados pessoais da parte, da relação de emprego, né? Também da relação de emprego, data de admissão, jornada de trabalho, valor de salário, como eram feitos os pagamentos dos salários. Por quê? A forma que se dava o trabalho, para que o profissional, o advogado, tenha a maior condição de verificar a vivência laboral, para ver se houve algum direito que foi suprimido, como, por exemplo, adicionais de insalubridade, adicional noturno, adicional de horas extras e aí por diante. Mas o mais importante para que se faça um processo trabalhista, que o advogado especializado na área trabalhista faça um trabalho correto, é na entrevista. Porque é na entrevista que você vai colher o máximo de informação e, principalmente, ter certeza da forma que será feita a prova dentro do processo. E aí, nesse momento, o advogado vai saber se é viável ou não o processo trabalhista. Exatamente. Vai saber se é viável ou não e, logicamente, ele vai entender quanto aproximadamente, ele vai poder, inclusive, fazer os cálculos dos direitos que foram suprimidos. Perfeito. E, assim, geralmente, as pessoas procuram um advogado trabalhista
quando já tem uma situação bem complicada no contrato de trabalho, na relação de trabalho, quando que você aconselha que a pessoa deve procurar um advogado trabalhista? Veja bem, a recomendação de busca do advogado é sempre que houver a necessidade ou sempre que houver dúvidas relevantes, para que o trabalhador ou o empregador saiba da forma como agir. Não que ele vá imediatamente buscar a justiça, mas principalmente para saber qual a conduta jurídica a ser adotada, qual o comportamento que deve ser adotado. E aí, o ideal é que se faça uma consulta, que se tire dúvidas com o advogado trabalhista. Não necessariamente deva haver a pessoa já querer entrar com o processo, mas só de se reiterar dos seus direitos, de pequenos detalhes. Sim, no caso, a justiça é o último caso, né? Então, antes de se buscar a justiça, tem que se buscar a solução amigável, uma solução administrativa. Ah, certo. Então, você falaria, por exemplo, para a pessoa quais os direitos que ela teria, ela provavelmente procuraria o seu empregador ou o empregador tentaria adequar alguma questão dentro da sua empresa. Sim, exatamente. No primeiro momento, deve-se buscar uma conversa com o seu superior, no caso, se for o empregado, ou o empregador com o empregado, para que se resolva aquilo ali administrativamente sem custos de um processo judicial, porque ambas as partes terão que constituir advogado, mesmo que se possa valer da Justiça do Trabalho sem o advogado, o que não é recomendado, é oneroso, porque vai ter, assim, a assistência técnica, né? Claro. No mínimo, o reclamante teria o advogado e normalmente o empregador também poderia ser assistido, ou não, né? Assistido por um advogado. Mas a solução judicial é sempre mais dispendiosa, principalmente porque envolve terceiros, né? Sim. Como, por exemplo, testemunha, como, por exemplo, um perito, ou mesmo o entendimento diante da experiência de vida do juiz. Sim, claro. Que às vezes não pode, às vezes a pessoa tem o direito, mas pode ser que ele não obtenha o reconhecimento a esse direito. Não consiga demonstrar cabalmente dentro do processo. Isso. E é por isso que a importância de se buscar um advogado, não só quando está na iminência de entrar com o processo, mas bem antes. Exato. E assim, na hora que a pessoa for escolher um advogado, quais os critérios mais importantes que ela deve observar para a escolha desse profissional? Principalmente o domínio da matéria. Principalmente quando a pessoa ela vive aquilo, a forma de se expressar, a segurança. Lembrando que o advogado, o papel do advogado não é só dizer o que o cliente quer escutar. É claro. Tem que falar dos riscos, falar da forma que se consegue aquilo na justiça, se é preciso de uma prova documental, se é preciso de uma prova testemunhal, né? Se é preciso de uma perícia. Então, o advogado ele tem que ter conhecimento, uma vivência na Justiça do Trabalho para que ele tenha essa certeza. Lembrando que, como eu disse agora há pouco, a pessoa pode ter o direito, mas se ele não fizer a prova adequada a ponto de formar o convencimento do juiz, né, que é quem vai dar a última decisão, Sim. ele pode ter aquele direito, mas ele perderá o direito, não será reconhecido. Certo. E quando a pessoa for procurar um advogado, como que você acha que por onde ela tem que começar? Pela internet, por uma indicação? Veja bem, hoje em dia a indicação sempre vai ser a melhor, mas hoje em dia é muito simples de você encontrar um advogado. Como eu disse, nas redes sociais, nos mecanismos de buscas. No Jus Brasil, né? Dá para saber. Sim, de qualquer forma, a contratação, principalmente do advogado trabalhista, deve acontecer depois de uma conversa. Não pode contratar o primeiro. A não ser que o direito seja uma coisa simples, como uma baixa no contrato de trabalho, Certo. né, uma expedição de guias. Sim, mas é importante que o profissional, ao
ter o atendimento com o cliente, o primeiro atendimento com o cliente, consiga passar a segurança que o cliente precisa, a confiança, porque aquele primeiro contato é fundamental, né? Para o cliente saber se aquele profissional está mesmo realmente habilitado e passa segurança para o cliente. Exatamente. A vivência, a forma de falar, o que vai acontecer, saber qual que é o próximo passo. Isso é importante. Porque na área trabalhista o processo começa na entrevista, porque ali você já vai ter noção de tudo. Se, por exemplo, uma sentença de improcedência, como que você já tem que montar o processo pensando em uma eventual sentença de improcedência. Claro. Porque dependendo do que você alegar, deixar de alegar, e a empresa ou outra parte mostrar de uma forma a convencer o juiz diferente do que você está alegando e você não trouxe aquilo na inicial, vai te trazer problema. Então, a entrevista, aquela conversa é onde te dá certeza, né, de quem deve se contratar. A garantia, não falo de garantir resultado, eu falo de possibilidade jurídica do pedido. Então, a melhor forma, se você não tiver que indicar, às vezes a indicação também não é a melhor, porque é um generalista. Claro. Mas a melhor forma é uma consulta, uma conversa. Marca um horário, conversa, seja por telefone, por WhatsApp, uma conversa virtual, que aí você vai entender. O melhor advogado vai ser aquele que identifica a viabilidade e te mostra o caminho a ser percorrido. Sim. Lembrando que o caminho a ser percorrido muitas das vezes é longo, demanda de vários tipos de provas, né? E também é importante destacar que não se deve conversar com o advogado ou então contratar um advogado que não te mostre os possíveis riscos do processo, porque todo o processo tem um risco. Pode existir de não constituir aquela prova. Sim, o risco, por natureza, é da parte. Sim, claro. O advogado que retira isso da parte e garante o êxito, ele não sabe o que está fazendo, porque mesmo se tratando de prova documental, a idoneidade desse documento pode ser ilidida. Então, é impossível, antes de instruir o processo, informar. Né? E outra coisa, quem está lá sentado na mesa do juiz é um ser humano, que é passível de erro também. Então, eliminar todos os erros e garantir o êxito, isso é impossível. E como já ouvi já ouvi dizer isso, não existe causa ganha. Quando o cliente chega, e aí, doutor, minha causa ganha, né? Não, principalmente porque 99% das ações precisa-se de testemunha. E a testemunha é uma prova que fica na mão de terceiros, você não tem poder de controle. A testemunha, ela fala diferente do que ela conhece, ela fala que não conhece. Ela, às vezes, não se lembra daquele fato e, na hora da colheita da prova, ela vai falar que não se lembra. Exatamente, que não viu, que não sabe. Sim. Então, de qualquer forma, às vezes até por nervosismo. E aí, uma coisa que eu sempre falo, orientar a testemunha é válido. Agora, instruir é desleal. Né? Você não pode, o advogado não pode falar, ensaiar a testemunha. O que a testemunha tem que dizer, o que o preposto tem que dizer. A testemunha é a verdade, a testemunha ela faz um papel social, ela colabora com o processo, né? Então, a testemunha ela é testemunha de saber, de ver, de presenciar. Exato. Não de ouvir o dizer do reclamante. Né? E também não existe favor da testemunha para nenhuma das partes, até porque a testemunha é do processo. Exatamente, a testemunha é do processo. Mas, de qualquer forma, a testemunha ela é um tipo de prova que não se tem controle. Ela pode falar besteira, ela pode não falar. Ela pode ser confundida, ela pode ser induzida a erro. Exato. Por exemplo, uma coisa muito comum que me veio agora, a pessoa alega acúmulo de função. Aí a pessoa foi contratada para a função X e exerce a função X e Y. Sim. E aí ou o juiz ou a parte contrária dirige uma pergunta dizendo assim, qual que era a sua função? Ele vai pensar e vai falar, a resposta é qual a função eu fui contratado. Sim.
Não Então, todas as funções que ele exerce. exatamente. Aí, mesmo que a testemunha vivencie a mesma realidade do reclamante realizando duas funções, quando ele disse que exerce apenas uma, a prova em relação a outra função, que principalmente se der em local distinto, ela não vai ser mais válida, porque a testemunha informou que fazia apenas uma função. Da mesma forma, o reclamante, se ele respondesse dessa forma. Mas é um exemplo de onde a testemunha ela pode, né, porque a prova ela vai ser utilizada para qualquer uma das partes, independente de quem a produziu, de quem a trouxe. Sim. Se a testemunha falar alguma coisa que não vá colaborar com quem convidou, essa prova vai ser utilizada certamente pela parte contrária. Perfeito. E surgiram algumas perguntas. Por exemplo, quanto custa contratar um advogado trabalhista? Em regra, o empregado, né, no caso, em relação ao empregador, depende de uma conversa, né, do valor do proveito econômico que ele vai ter. Em relação ao empregador, demanda uma consulta, uma consultoria para ver o nível de dificuldade. Mas em relação ao empregado, lembrando que o empregado ele busca o advogado verifica a viabilidade e aceita o encargo. O advogado pode recusar o encargo, né? Mas normalmente o empregado que procura o advogado trabalhista, ele está numa situação de desemprego. Sim. E uma situação difícil, sem dinheiro. E aí, o advogado verificando a viabilidade do processo, ele faz o contrato quota litis, né, que normalmente é 30% ao final do proveito, seja do acordo, seja da sentença. Mas, assim, você disse no caso do reclamante. Se for o reclamado, não é dessa forma o contrato. No caso, se for uma empresa, né, aí depende de uma série de fatores, né? Valor da causa, dificuldade, sim. Isso tudo volume deve ser de trabalho, e isso tudo. Aí não dá para precisar, não dá para fazer uma porcentagem. Mas, normalmente, se negocia um valor mais uma porcentagem sobre o proveito econômico, a economia que ele porventura tiver no processo. Isso. Perfeito. E na hora de que a pessoa vai conversar com o advogado, o que ela deve levar? O que é fundamental? Ela deve levar toda a documentação pertinente, né, relacionada ao contrato de trabalho e, logicamente, com as anotações, né, algumas observações, para que não se... para que, de certa forma, dê uma orientação, mesmo que pequena. Diga, olha, eu tenho dúvida em relação ao pagamento por fora, olha, eu trabalho num ambiente que eu acredito que faz mal à saúde, eu trabalho num ambiente que é perigoso, coloca minha vida em risco, né? Recebo por fora, meu salário é atrasado, não recebo as horas extras, trabalho em dias de folga, né? Então, por mais que o advogado treinado ele saiba conduzir, mas não é o ideal. O ideal é que o empregado ele entenda, ou o empregador, eles entendam do que se trata o processo e como que aquilo vai ser mostrado. Porque lembrando que pode acontecer, no caso do empregador, que ele realmente esteja errado e queira a solução. Aí, por isso, é um outro motivo que se deve levar as observações até o advogado, não deixar por conta do advogado. Certo. Perfeito. Você teria mais alguma observação? Assim, eu acho que a melhor recomendação é buscar aquele da confiança, porque a advocacia é uma relação de confiança. Lembrando, com única observação, é que além da confiança tem que se buscar um especialista na área, principalmente para causas na área trabalhista, evitando um generalista que poderá causar prejuízo, porque a pessoa já entra já perdendo e ainda pode ter um direito, às vezes, prejudicado por conta de contratar um profissional que não atua naquela área e não domina, não tem vivência. Lembrando que muitas das vezes parece até que não vale a pena, que é uma causa pequena, mas na questão trabalhista, o advogado que advoga na área trabalhista, ele pega a causa pequena como a grande. Ele não dispensaria um trabalhador que ganha um salário mínimo sob o argumento de que só atende empregados hipersuficientes, né? Até porque é uma questão social.
Exatamente. Por isso que tem que ter um conhecimento, né? Exatamente por isso. É uma questão social, se trata de garantias fundamentais que estão lá na Constituição Federal como cláusulas pétreas, né? Certo. E é interessante que o advogado saiba filtrar, na hora da entrevista, os direitos que o cliente tem de fato, porque às vezes a pessoa vai em um advogado e quando ela quer tirar dúvida com outro advogado e fala, uai, doutor, mas o outro doutor que eu fui, ele não identificou esse ponto, e o senhor já conseguiu identificar. É nessa que está a diferença. Às vezes o advogado que não demanda, não atua na advocacia trabalhista, ele não consegue monetizar, vamos dizer assim. Exato. Ele não enxerga por exemplo, a pessoa que teve lá 1 hora extra suprimida durante 5 anos. A pessoa pensa assim, uma hora extra é muito pouco. Né? Mas aí não sabe fazer o cálculo, não sabe levar os reflexos das verbas sobre férias, sobre 13º. Porque, na verdade, na hora que o advogado vai pôr isso no processo, ele tem que fazer o cálculo de cada dia e de cada reflexo, para lá no final ter o valor daquelas horas extras. Exatamente. Aí corre o risco do advogado que não domina a área falar que não vale a pena, porque se trata de uma pequena quantidade de direitos, mas na verdade não se trata, porque um contrato de trabalho, por exemplo, longo, e o empregado tenha direito, por exemplo, 1 hora extra por dia, é sim um processo para o empregado principalmente vantajoso. Claro. Né? Perfeito. Então essa é a principal recomendação para que se busque um advogado especializado quando precisar de resolver uma questão trabalhista, para que se evite prejuízos. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, acreditamos que tenhamos abordado o tema. Esperamos que vocês gostem desse episódio. Esse é o episódio de número 8 do nosso podcast. E não deixa de se inscrever no nosso canal, né? E além de se inscrever, deixar as perguntas. Claro, né? O pessoal deixou a pergunta aí de quanto custa contratar um advogado trabalhista, e aí está respondido. Para quem perguntou, assista esse podcast. Sim. Até breve. Até mais, um grande abraço.